Oi, pessoal, bom dia. A gente voltou para continuar falando sobre zoologia, só que agora de um novo grupo, que são os plateumintos, que são um grupo, né, muito interessante, com grande valor médico. Por quê? Porque causa muitas doenças que vocês vão ver. São animais muito interessantes. Então vamos lá? Então vou começar lá a falar sobre os plateumintos. Então, pessoal, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês dos plateumintos. Olha só que bonitinhos que eles são, tá? E o que são esses plateumintos? Eles são vermes achatados, então eles são bem achatados de pouca espessura. O que é espessura? É a altura dele, tá? Ele vai ser pouco espesso, mas em contrapartida ele vai ter grandes comprimentos. Pode ter aí plateumintos de metros de comprimento, tá bom? Então ele tem pouca espessura, tem estruturas sensoriais bem desenvolvidas já em comparação com os que a gente viu. Então eles já vão conseguir identificar algumas coisas que os quinidários e os poríferos não conseguiam. E muitos deles são parasitas, ou seja, eles estão em outros organismos para sobreviver. Eles precisam de outro organismo para sobreviver, tá? Então, eles não vão conseguir, alguns deles, sobreviver de forma livre, de vida livre, igual a gente. A gente, né? Igual um cachorro, igual um periquito, não. Nesse caso aqui, ele vai precisar estar dentro de outro indivíduo para sobreviver, por isso que a gente chama eles de parasitas. Então, o primeiro grupo que a gente vai ver são as planárias, a tuberlária. E, gente, ela é muito bonitinha. Olha só que fofinha que ela é, tá? Elas são animais de vida livre, então elas não são parasitas, elas conseguem sobreviver de forma individual, bonitinha lá, normalmente em ambientes aquáticos ou úmidos. Ela já vai ter, olha só, gente, olha a evolução aqui desses animais. Vai ter um sistema digestório muito mais evoluído, com boca, faringe, intestino e sistema excretor, tá? Então ela consegue se alimentar, ela consegue digerir e consegue excretar o que ela alimentou, ela consegue fazer todo esse processo de digestão. Ela vai ter sistema reprodutor de forma hermafrodita, ou seja, ela vai ter os dois sexos dentro de um indivíduo, então ela vai ter o sistema reprodutor feminino e masculino em um só indivíduo. Então, olha aqui, ó. Vagina, pênis, receptáculo, receptáculo seminal, poro genital, testículos, oviduto, ovário, tudo em um mesmo indivíduo. Ela vai ter sistema nervoso bem desenvolvido em comparação com o que a gente já estudou. Vai ter a presença já, o desenvolvimento de um gânglio cerebroide. O que ele faz? Ele vai ser um cérebro primitivo, vai ser um gânglio específico que vai ficar lá na cabeça dessa planária, que vai passar informações para todo o cordão nervoso, que está em toda a extensão do corpo dessa planária, e ela vai ter o desenvolvimento de uma estrutura muito importante, que são os ocelos, tá? Esses ocelos são olhos primitivos, que ela consegue identificar não imagens perfeitas, mas ela consegue ter uma sensibilidade aí nesse ocelo, porque ele está ligado diretamente ao sistema nervoso dela, tá? Aqui eu trouxe uma imagem mais fácil de vocês identificarem com as estruturas muito importantes das planárias. Então aqui, olha só, eu tenho duas partes da planária, duas regiões. Então essas regiões, esses nomes, vocês vão me ouvir muito falar, que é a região dorsal, que é a parte de cima, e a região ventral, que é a parte de baixo. Lembrem sempre de ventre, tá? Ventral de baixo, dorsal, dorso de cima. Então, ela vai ter o ocelo, que eu falei para vocês, olha que bonitinho que ele é. Então, ele vai ter essa capacidade já de ter uma sensibilidade a certos movimentos, a certas situações, mas ela vai ter um quimiorreceptor muito mais evoluído, muito mais potente, que a gente chama de arícula, onde ela consegue identificar, por exemplo, situação de perigo. Ela vai ter na região ventral, meu mouse, toda vez ele some, né? Ela vai ter a boca, só que essa boca vai ter uma faringe que a gente chama de protaída, que é uma extensão da faringe que ela vai facilitar a alimentação dessa planária. Por quê? Porque ele vai funcionar como um sugador, ela consegue sugar e alcançar uma área muito maior com essa faringe, tá? Então, essa faringe ela vai conseguir sugar o alimento. E vai ter o poro genital, que é onde vai acontecer a reprodução dela. E como que acontece a reprodução? Existem duas formas. A forma sexuada, que é quando tem o cruzamento entre si, então tem a postura de acasalamento. Mas, Natália, você falou que ela tem os dois sexos, como que ela vai reproduzir? Ela vai escolher na hora? Não, vai ter a função dos dois. Então, olha só, eu tenho dois indivíduos lá em postura de acasalamento, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai passar para esse o seu sêmen, seu material genético masculino, e esse daqui para esse material genético masculino. Isso vai dar origem a dois acasalamentos, a dois indivíduos
reproduzidos, né? A reprodução de dois indivíduos. Nossa, custei dar conta de falar uma palavra para vocês entenderem agora. Então, essa postura ela vai acontecer de forma que ambos sejam fecundados, tá? Que a gente chama de fecundação cruzada. Então, um fecunda o outro. E aí, depois que acontece a fecundação, eles vão postar essas células em uma cápsula, normalmente também em ambiente úmido, e essa cápsula, depois de madura, ela vai eclodir as planárias jovens, que já vão ter estrutura muito semelhante às planárias adultas, que vão se desenvolver no ambiente onde elas estão. As planárias têm uma característica muito interessante, que é outro tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada que ela faz, que é a regeneração. Então, a planária, ela tem a capacidade do seguinte, aonde eu cortar ela, ela vai conseguir regenerar e formar outro indivíduo. Então, olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho uma planária aqui, certo? Cortei ela. Então, tirei a cabeça e tirei a cauda, deixei só a parte central. A cabeça vai originar outro indivíduo e aqui a cauda vai originar outro indivíduo, outra planária. E essa parte central também. Então, onde a gente pega uma planária, a gente corta ela, onde ela sofre cortes, ela sofre perdas da parte corporal, ela vai dar origem a outro indivíduo. Então, é um tipo de reprodução muito importante. Tem gente que fala até que ela é imortal, porque ela consegue se desenvolver com pequenos fragmentos do seu corpo, mas que dá para ela uma sobrevivência muito maior no ambiente onde ela está, levando em consideração que é um verme pequeno, né, que está em um ambiente com grandes animais, outros indivíduos maiores, então ela tem uma capacidade de sobreviver muito maior a partir desse processo de regeneração, que é uma forma de reprodução assexuada, tá? Outro grupo que a gente vai falar é o tremátoda. Esse grupo tremátoda, eles são parasitas, ou seja, eles precisam estar em outro indivíduo para sobreviver, tá bom? Eles possuem o corpo em formato achatado, como eu falei para vocês, mas, né, no início, e eles têm duas ventosas. Então, eles vão ter uma ventosa na parte final do corpo e uma mais perto ali, um pouco mais abaixo, como se fosse a boca deles, que eu vou falar para vocês para que serve agora. Então, olha só, tanto que eles são românticos, tá? A fêmea, ela fica sempre grudada no macho. É um casal apaixonado demais, eles não se desgrudam. Então, o macho, ele vai ter uma estrutura, um fragmento dentro dele, onde a fêmea vai ficar. Então, é como se o macho abraçasse a fêmea para eles sobreviverem. Então, eu tenho o macho e tem a fêmea que sempre vivem juntos nesse grupo. Então, aqui, olha só. Aqui eu tenho o Schistosoma mansoni, que é uma espécie desse grupo. Então, eu tenho aqui, ó, a ventosa oral, que é na parte aqui, ó, mais superior do organismo, que fica em volta da boca. Então, eu tenho a ventosa e eu tenho a boca. Depois, eu vou ter a ventosa ventral, que fica mais na lateral desse indivíduo, na lateral do corpo dele. Eu vou ter o corpo do macho e o corpo da fêmea. E aí, aonde que a fêmea vai estar colocada? Onde que ela vai ficar nesse macho? Em um canal que a gente chama de ginecóforo. Então, essa abertura que tem no macho, onde a fêmea fica, a gente chama de canal ginecóforo, tá? Então, para que servem essas ventosas, né? Elas servem para se fixar. Como eles são parasitas, eles estão em outro organismo, a gente vai ver aonde ele sobrevive, né, nesses organismos, ele precisa se fixar, ele precisa se prender nesse organismo para sobreviver ali. Então, como que ele vai se prender se ele não tem mão, não tem pé? Ele vai se prender pelas ventosas. Então, as ventosas são ganchos, onde ele consegue se fixar naquele indivíduo, e aí ali ele fica tranquilamente sobrevivendo e se alimentando do que o organismo sobrevive, tá? Então, a ventosa, ela serve principalmente para se fixar no outro indivíduo, levando em consideração que elas são parasitas, beleza? Outro grupo que a gente vai falar são os cestoda. Esse daqui também é bonitinho demais, que são vermes em forma de fita segmentada. Então, eles também são achatados, só que diferentes aqui desses que a gente viu, o cestoda, eles são segmentados, ele tem um monte de partezinha, tá? A gente vai ver que eles têm uma divisão bem clara quando a gente vê a imagem deles. E a divisão corporal deles tem nomes específicos. Então, a gente tem a cabeça, que chama scolex, a gente tem o pescoço, que chama colo, e a gente tem o corpo desse cestoda, que a gente chama de estróbilo. Então, olha aqui essa imagem. Aqui eu tenho o exemplo de uma tênia sólio. Então, eu tenho a cabeça dela, tá? Com as ventosas, bonitinha, olha só que gracinha.
A gente tem o colo, que é essa parte mais fina, mais estreita, logo após a cabeça. E aí a gente tem o estróbilo, que é todo o corpo desse animal. E aí, lembra que eu falei para vocês que elas são segmentadas? Então, vocês conseguem ver a divisão certinha desse estróbilo no corpo desses indivíduos? Por isso que a gente fala que eles são segmentados, porque eles têm divisões bem aparentes, tá? E aí, conforme ele vai crescendo e vai desenvolvendo essa segmentação, a gente chama de proglotes, que eu vou explicar para vocês agorinha para que serve essas proglotes, tá? Então, exemplo de cestoda, a gente tem a tênia solium e tênia saginata, e de tremátoda a gente tem o Schistosoma mansoni, que eu vou mostrar para vocês agora, as doenças causadas por esses indivíduos, tá? É interessante falar também que o cestoda também é parasita, tá? Ele também precisa de outro indivíduo para sobreviver. Então vamos lá. Interesse médico. Quando eu falo de interesse médico, eu estou falando das doenças causadas por esses indivíduos. Vamos começar por uma muito conhecida, que é a esquistossomose, tá? Causado por aquele bonitinho que a gente viu, onde o macho lá e a fêmea ficam abraçadinhas pelos tremátodos. Olha só, abraçadinho. O que é que vai acontecer? Vamos começar por aqui. Eu tenho um homem que ele tem esse verme, tá? Ele não sabe, mas ele tem esse verme, ele é doente. E aí ele tá lá na fazenda, lá andando na fazenda, ou em algum ambiente que ele esteja pescando, enfim, no rio. E aí ele deu vontade de ir no banheiro. Aí ele vai e defeca, né? Faz as fezes ali na beira do rio, ou na beira da represa, ou do córrego, enfim, ele vai defecar ali naquela beira, naquela grama, ou naquela areia, né? O que vai acontecer? Ele tem um verme. E aí, os vermes, a gente vai ver, já tô falando para vocês entenderem, eles postam ovos. Os vermes, eles desenvolvem, eles se reproduzem dentro de nós e eles liberam ovos. E para onde esses ovos vão? Para as nossas fezes, tá? Então, o homem estava doente, fez cocô lá na beira do rio. O ovo que estava na fezes entrou em contato com a água. E aí ele vai se desenvolver. E aí ele vai se desenvolver para uma estrutura que a gente chama de larva ciliada ou miracídio, que é um ovinho bonitinho com um monte de cílios que ele consegue nadar naquela água tranquilamente, bonitinho ali. A gente chama de miracídio. Esse miracídio vai estar ali vivendo naquela água até ele ter contato com outro indivíduo que a gente chama de hospedeiro intermediário. Por quê? Porque ele está no meio. Tá? Ele está no meio. Então, eu tenho o homem que estava doente, eu tenho o hospedeiro intermediário e tenho o hospedeiro final. O outro hospedeiro, que é o definitivo. Então, nesse hospedeiro intermediário aqui vai estar quem? Um caramujo, né? Um caramujo de uma espécie que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a diferença dele. Então, eu tenho um caramujo ali naquele ambiente, sobrevive de boa ali. Esse miracídio vai entrar dentro do caramujo e vai se desenvolver dentro do caramujo. Lembra que eu falei que ele é parasita? Então, até para se desenvolver, ele precisa de outro indivíduo. Então, ele vai se desenvolver dentro desse caramujo e depois de desenvolvido, ele vai formar uma estrutura que a gente chama de larvas sarcárias, que são larvas com boquinhas nervosas que nadam e ficam ali principalmente na beira desse rio bonitinho. Aí você foi lá nesse rio, seu pai foi pescar, sua mãe, sua família, né? O pessoal do Rio do Peixe foi acampar. Você não quer tomar banho de rio? Aí você senta lá e põe o pé dentro d'água. Fica lá, água passando, eu sei lá, de boa, curtindo a água batendo seu pé. O que vai acontecer? Se tiver sarcária ali naquela parte onde você tá com o pé, elas vão penetrar ativamente, ou seja, elas vão comer sua pelinha, fazer um buraquinho ali para entrar dentro da sua pele, entrar dentro do seu organismo. Vai provocar uma coceira, como se fosse um mosquitinho, uma muriçoca te picando, tá? E ela vai fazer do homem o hospedeiro definitivo. Ou seja, ela vai sobreviver dentro do homem até o homem saber que ele tá doente e tomar um remédio, uma atitude drástica para esse verme, tá? Então, ela vai entrar dentro do homem e vai para onde? Vai para as veias, para o sistema sanguíneo desse indivíduo. E aí, vai viver no sangue, professora? Não. Ela vai viver aonde? No intestino. Então, por que que os ovos vão para as nossas fezes? Porque elas vivem no nosso intestino. Então, toda vez que o homem, né, que o indivíduo afetado defeca, vai liberar ovos. Então, olha a necessidade do saneamento básico. Por que que a gente tem vaso, a gente tem fossa em casa? Principalmente para ninguém ter contato com essas doenças. Só que existem lugares que o saneamento básico é um sonho, não é
uma coisa assim comum igual a gente tem. Então, essas doenças a gente chama de doenças periféricas porque tem muito em lugares pobres, lugares com pobreza extrema, falta de saneamento básico, higiene básica, tem muitas pessoas infectadas. Embora a gente ache assim, ó, professora, quem é que vai defecar no rio? Quem é que vai defecar num lugar assim que a gente tem contato? Em alguns lugares é a única solução. Não tem um vaso, não tem um saneamento em casa, não tem um cuidado específico, e aí a pessoa vai sim transmitir essa doença. Então, o ciclo da esquistossomose é o quê? A pessoa doente defecou ali naquele lugar, perto de umidade, perto do rio. O ovo que estava nas fezes, quando entrar em contato com a água, vai formar o miracídio, que é a larva ciliada. Esse miracídio vai ficar ali até encontrar um caramujo específico. Esse caramujo vai desenvolver dentro dele essa larva ciliada até formar a cercária, e a cercária vai penetrar ativamente o outro ser humano quando tiver contato, quando ele conseguir, tá? E aí, professor, o que vai... agora eu boto aqui. O que vai acontecer? As cercárias, quando ela entra em contato, ela causa feridinhas muito semelhante à picada de mosquito, tá? Só que assim, é uma cercária que entra, professor? Não, não é uma cercária que entra, tá? Pode ser milhares de cercárias, dezenas de cercárias entrando ali naquele corpo ativamente. E aí ela vai causar um problema conhecido como barriga d'água, que é o inchaço dessa parte abdominal, né? Então, são pessoas extremamente desnutridas, mas com a barriga muito saliente, uma barriga dura, rígida, que é um sintoma característico dessa doença. Por que são desnutridos? Coloque uma coisa na cabeça de vocês, muito importante. Todo parasita suga a sua energia e seus nutrientes. Então, quando uma criança, né, fala assim, fulano é preguiçoso, às vezes a criança, às vezes aquela situação, se tiver mais sintomas, não é que ela é preguiçosa, ela não tem energia. Por quê? Porque ela tem um parasita dentro dela. Tudo que ela come, os nutrientes importantes para ela estão sendo sugados por esse indivíduo, por esse parasita, e aí acaba que ela sente mais fome, acaba que ela sente mais vontade de comer, mas não tem desenvolvimento, não tem ganho de massa, não tem ganho de peso. Por quê? Porque tem um parasita, tá? Aí lembra que eu falei para vocês das ventosas? Por que ela tem essas duas ventosas, os tremátodas? Para se fixar no intestino. O nosso intestino está sempre fazendo um movimento peristáltico. Ele está em movimentação constante. Se ele não se fixar, se esse verme não grudar dentro do nosso intestino, não grudar na parede intestinal com adesão, no primeiro movimento peristáltico a gente vai eliminar ele. Então ele se fixa ali naquele intestino para conseguir sobreviver por mais tempo, tá? E aqui são os caramujos que desenvolvem essa doença. Não é todo caramujo, tá? São caramujos que têm a sua carapaça de forma circular. Não é esse que a gente vê nos quintais, né? Que tem um puxadinho para fora. É esse daqui que a gente vê que eles são redondinhos para dentro, tá bom? Outra doença muito conhecida é a teníase. Pessoal, a teníase é conhecida como solitária. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Fulano tá com solitário. O que é a solitária? Por que ela tem esse nome? São os vermes que eu falei para vocês segmentados. São vermes que vivem sozinhos. Mas por que, Natália, eles vivem sozinhos dentro de nós? Porque eles alcançam comprimentos muito grandes. Então, eles têm metros de comprimento dentro do nosso intestino, tá? Então, eles são muito grandes. Por isso que a gente tem um só, né? Porque se a gente tivesse vários, imagina. Então, solitária por quê? Porque ela vive sozinha, mas porque ela tem grandes tamanhos, tá? E a gente tem dois tipos de teníase. A gente tem a tênia solium, que é a que a gente a transmitida pela carne de porco contaminada, e a tênia saginata, que é transmitida pela carne de boi contaminada, tá? Então, elas vão ter ganchos, a teníase solium tem ganchos para se fixar mais ainda no nosso intestino. Ela vai ter as ventosas. A tênia saginata vai ter as ventosas também para se fixar. Vai ter o colo e vai ter a segmentação. Mas para que serve essa segmentação, Natália, que você falou? Eu falei para vocês a importância das proglótides, né? Que é o nomezinho dessa segmentação. Dentro de cada segmentação vai ter um sistema reprodutor. Então, dentro de cada pedacinho desse, quando ele amadurece, vai ter, olha só, o ovário, o testículo, o útero e o poro genital. Então, a reprodução da teníase vai acontecer em cada segmento desse, em cada proglote dessa, tá? E aí, por que isso vai acontecer?
porque agora eu vou explicar o ciclo e vocês vão entender. Vamos lá. Eu tenho aqui porcos ou bois infectados, tá? Que vão ingerir alimentos contaminados. E como que eles vão ingerir isso? Na fazenda, o indivíduo defecou no campo, ou defecou no lugar de pastagem desses animais. Esses animais estão pastando ali, comendo aquela grama e se infectaram. E aí, o que vai acontecer? Eles vão desenvolver dentro deles uma larva, ocosfera, que perfura o intestino desse animal até chegar no sangue. Então, essa larva, ela chama ocosfera porque ela é redondinha, ela vai perfurar o intestino desse animal até chegar no sangue dele, tá? Quando chega no sangue, ela vai direto para o sistema muscular. Então, a gente costuma falar que as tênias, a tenise, ela tem uma grande adesão a sistema muscular, a músculos do organismo, tá? Então, elas vão se fixar no músculo desse organismo e vão se desenvolver no que a gente chama de cisticerco. O que são esses cisticercos? São ovos bonitinhos que ficam lá nesse músculo, tá? O que vai acontecer? A gente vai comer a carne desses indivíduos. O músculo é uma carne que a gente come com grande frequência. Então, a gente come essa carne contaminada com esse cisticerco. E aí, o que vai acontecer? A gente vai eliminar, vai desenvolver esse indivíduo dentro de nós, essa solitária, e vai eliminar com as fezes e o ciclo vai recomeçar. Só que, professor, a gente vai eliminar a solitária inteira? Não, a gente vai eliminar essas proglotes. E olha só, ela vai acontecer reprodução dentro dela bonitinho, vai estar pronta para reproduzir. Quando ela estiver pronta para acontecer a eclosão, liberação do óvulo, ela vai se soltar do indivíduo. Então, essa segmentação vai se soltar e vai descer por todo o seu sistema digestório, por todo o seu intestino, até chegar lá onde você vai fazer a defecação, né? E aí, para fazer esse processo, nós temos uma contração da musculatura para liberar essas fezes. Quando acontece essa contração, essa proglote, ela instantaneamente, ela é estourada, ela estoura literalmente e libera aquele tanto de ovo bonitinho nas nossas fezes. Então, quando a pessoa infectada defeca em lugar aberto, onde está tendo pastagem, há contaminação desses animais que vai para o músculo formando cisticerco e a gente consome essa carne contaminada, desenvolvendo na gente essa solitária, tá? Então, aqui, ó, que eu tenho imagens para vocês. Cada pedacinho desse branco, bolinha dessa branca aqui é um cisticerco, tá? Às vezes a gente vai encontrar carne com muito cisticerco e às vezes poucos, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado da procedência da carne que a gente consome, saber de onde ela vem, ter sempre cuidado de analisar a carne, principalmente fritar bem a carne. Gente, carne mal passada é muito bom. Concordo com vocês. Quem gosta, eu concordo. Realmente é bom a carne mal passada. Só que saiba a procedência dessa carne mal passada que você está comendo, tá? Qual que é a única forma de eu matar esse cisticerco e não me contaminar? Fritando bem a carne. Então, quando eu frito bem a carne, eu estou matando esse cisticerco e aí eu não me contamino. Ah, eu não sei a procedência da carne, professora. Eu não sei a procedência desse indivíduo. Frita a carne. Pega a carne frita. Assa bem assada que você vai matar com a temperatura alta, tá? Sintomas da solitária, da teníase. Perda de peso, por quê? Porque você tem um indivíduo enorme dentro de você. Consumindo tudo que você consome, você vai perder peso. Porque tudo que você come vai para ele. Em compensação, ele está só crescendo dentro de você, né? Apetite excessivo, porque você tem que se alimentar por dois, praticamente. Náusea, dor no estômago, porque ele está ali no seu organismo ali, se movimentando junto com o seu estômago, com o seu intestino. Dores, prurido anal, diarreia, é comum ter diarreia quando tem verme, tá? Vômito, alargamento abdominal e tonturas. São os sintomas mais comuns desse tipo de verme. O mais comum mesmo é perda de peso, apetite excessivo e náusea, tá? Às vezes pode acontecer sangramentos também quando a pessoa vai defecar. Por quê? Porque para se fixar, ela precisa furar o nosso intestino. Então, vai machucar e a gente vai sangrar um pouco, então é bom ter atenção também nesse processo. Só que a teníase, ela causa só essa solitária? Não. Tem outra doença também, que é a cisticercose, tá? O que vai acontecer com a cisticercose? Não vai acontecer esse ciclo, ele vai ficar partido no meio. O homem, ele vai ficar aqui, ó, no lugar do boi e do porco. Como assim? O indivíduo defecou perto de uma horta ou perto de plantas que a gente consome,
frutas, tomate, enfim, alface. E aí a gente foi lá na nossa horta, pegou essa planta, esses vegetais e não lavou com cuidado, né? Você passou uma aguinha ali mais ou menos, e aí você consumiu. Você vai ficar no lugar desse animal que eu falei para vocês, né? Do boi e da vaca, e aí você vai desenvolver uma doença chamada cisticercose. Por quê? O cisticerco vai se desenvolver. E lembra que eu falei para vocês aqui que esse cisticerco ele gosta de musculatura, de tecidos musculares, e ele vai para os nossos tecidos musculares. Então aqui eu tenho um caso de um senhor que estava com muita dor. E aí, quando eles foram fazer o raio-x, eles perceberam a quantidade de cisticerco que ele tinha nos seus músculos. Então, cada bolinha branca dessa aqui é um ovinho, é um cisticerco, que infelizmente ele consumiu. Por quê? Porque não teve o cuidado, né, de lavar, para consumir aquele alimento. Ele não teve cuidado de lavar, bem lavado, tá? E aí causa um problema muito mais grave, que é quando esse cisticerco vai para o nosso cérebro. Mas, professora, como assim? O músculo mais ativo do nosso organismo é o cérebro. Então, ele está em ativação ali 24 horas por dia. E o cisticerco, eles adoram o sistema muscular, principalmente os mais ativos. Então, eles podem sim chegar ao cérebro, e aí está o problema. Podem causar morte cerebral, porque eles afetam, atingem toda a área cerebral da pessoa. Tá? Então, não adianta só você fritar a carne. Você tem que ter cuidado com os vegetais que você come. Comprou um vegetal, lava ele com sabão. Se puder, deixa de molho no vinagre ou com um pouquinho de água sanitária. Mas tenham cuidado de lavar. Porque às vezes vocês vão num lugar. Eu não vou comer carne mal passada porque eu não sei essa carne, né? Eu vou comer ela mais frita. Mas aí você vai lá na salada e taca a salada pra dentro. Você não sabe o que aconteceu com a salada. Aí você desenvolve outra doença por causa também dessa má higienização, tá bom? E aí, quais são os sintomas da cisticercose? Ataques epiléticos, principalmente quando chega ao cérebro, desordens mentais, alucinação, cansaço excessivo, hipertensão craniana, tá? Dores de cabeças constantes, demência, palpitação cardíaca, porque o coração também é músculo, falta de ar, rompimento ou deslocamento da retina, porque o nosso olho também é músculo, tá bom? Dor e cãibra excessiva, tá, gente? Isso tudo em excesso. Não é porque você sentiu uma cãibra hoje que você tá com isso, não. Pelo amor de Deus. É quando você sente cãibra constante, tá? E cãibras muito fortes. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai falar de outro grupo, que são os nemátodos. E a maioria são indivíduos também de vida livre, tá? Eles medem aí de 1 milímetro a 5 centímetros. Então, eles vão ter, olha só, boca, placa retrátil cortante, que eles conseguem, né, colocar para fora para cortar o alimento, anel nervoso, onde ele consegue ter uma sensibilização maior nesse anel, faringe, intestino, ovário, ânus e a cutícula que cobre todo esse animal, né? Como é que é a palavra, gente? Que sobrepõe todo esse organismo. Os nemátodos, eles são muito falados, principalmente no campo. Então, se você, na sua fazenda, onde você mora aí, na sua casa, planta, você já deve ter ouvido falar desses animais, os nematóides, que eles causam problemas em vegetação, amarelamento da soja, problema de raiz, né? Que são todas essas bolinhas aqui que vocês estão vendo. Então, são muito falados nesse meio da agricultura. Por quê? Porque causam danos quando não tratados, quando não cuidados, e são muito estudados, tá? Por causa disso também. Interesse médico. Professor, eles causam doenças apenas nas plantas? Não. A gente tem alguns que causam doenças em humanos, como, por exemplo, a ascaridíase. A ascaridíase, o que acontece? Eu tenho uma pessoa doente também, então observem que toda doença começa o ciclo dela por uma pessoa que já estava doente e defecou em um lugar não legal, não muito indicado, sem saneamento básico, que deu todo o ciclo aí iniciado. Então, eu tenho uma pessoa doente, tá? Com a lombriga aqui no estômago, que defecou em algum lugar, certo? E aí, os vermes adultos vivem no intestino da pessoa contaminada, beleza. Os ovos, eles vão ficar no solo ou na água, contaminando aquele lugar. E aí, a gente vai ter alguns vegetais ou alguns vegetais que a gente consome, frutas, legumes e verduras que a gente consome, que podem ser contaminados por esses ovos, tá?
professora, mas o fulano não defecou lá e a gente tá com isso. Mas aí, às vezes, você pegou a água daquele lugar onde ele estava para aguar a sua horta. Naquela água estava contaminada, estava cheio de ovinhos e contaminou toda a sua horta, bonitinho, tá? E aí a gente ingere esses alimentos contaminados, mal cozidos ou mal lavados, sem ter um cuidado básico de higiene. E aí a gente se infecta. E aí, o que vai acontecer? Olha o ciclo desse verme. Olha o que ele faz no nosso organismo, pessoal. A gente tem um verme que, né, estava no nosso intestino, os ovos foram eliminados, ele foi embrionado, e aí a gente tem a liberação da larva, certo? A partir do consumo. Essa larva, ela vai para o fígado. Do fígado, ela vai para o coração, certo? Depois, ela vai para o nosso pulmão e para nossa traqueia. Depois do pulmão, ela passa pela traqueia e cai no nosso esôfago. Do esôfago vai para o intestino, do intestino desce para todo o nosso sistema digestório até chegar lá na excreção. Então, ela faz um caminho no nosso organismo completo, ela faz um tour no nosso corpo, por todos os órgãos praticamente. Fígado, coração, pulmão, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, ela passa por todo o nosso processo, praticamente todos os órgãos do nosso corpo, tá? E o que é que causa com isso? Eu volto nessa imagem. Ela pode causar alguns problemas, por exemplo, pode ter crianças, dependendo da quantidade que tem no organismo dela, pode ser que ela vai tossir, aí sai um verme. Aí pode ser que ela tenha falta de ar. Por que a pessoa está tendo falta de ar? Porque tem um verme lá no pulmão dela, na traqueia dela, dificultando a respiração dela, tá? Às vezes a pessoa pode ter palpitação no coração, não tem problema de coração nenhum, mas tem um verme passando pelo coração dela. Então, os sintomas desse verme, eles podem ser variados. E aqui eu tenho uma parte toda contaminada por esses vermes, como vocês podem ver, não é só um, é sempre mais de um. Eles sempre andam em grandes grupos, tá? E aqui a gente teve a obstrução, o que é isso? Como se tivesse entupido esse órgão, e aí a pessoa, infelizmente, veio a falecer. Porque pode acontecer, dependendo da quantidade de verme que essa pessoa tiver, esse órgão ser obstruído e a pessoa, infelizmente, vir a óbito, tá? Então é importante demais ter cuidado com isso aqui. Higiene básica, gente, não é uma coisa de outro mundo, não, é super necessário mesmo, tá? Então, sintomas: febre, dor de barriga, diarreia, náusea, bronquite, porque quando ele passa pelo pulmão, tá? Pneumonia também. Em muitos casos, pode ser assintomático, a pessoa nem pode ter, por isso que ela vai transmitir para outras com mais facilidade, tá? Prevenção: beber água tratada e ter cuidado com a água que você vai aguar a sua horta, tá? Lavar bem verduras, frutas e legumes, igual eu falei para vocês antes. Sempre lavar com sabão, se puder deixar de molho com vinagre e água sanitária também. E lavar sempre, porque não adianta você, né, lavar todas as suas frutas, ter água tratada em casa, mas não lavar a mão. Chega com a mão suja, vai lá e consome um alimento no alimento, ou pega lá nas frutas, vai lá na árvore, pega na árvore, outra pessoa vai vir e vai, infelizmente, se contaminar, tá? Então é importante sempre lavar a mão, com todo cuidado. A gente tem outra doença também, que é a ancilostomíase. Então, aqui, ó, vou começar. As larvas penetram o corpo através da pele, então elas vão penetrar a pele do indivíduo. Ela vai passar pela corrente sanguínea até chegar no pulmão. Do pulmão, elas vão atingir a faringe, certo? Tornam-se vermes adultos e se acoplam à parede do intestino, o sistema digestório. As fêmeas vão botar os ovos vão sair pelas fezes. Nas fezes, as larvas vão sair e vão ficar naquele solo contaminado ali tranquilamente, até uma pessoa vir descalço, pisando na terra, e infelizmente essa larva entrar no pé, tá? Então aqui, olha só como que ele é lindinho. Parece um monstrinho, né? Então aqui a gente vê os dentinhos dele que são usados para perfurar a pele do indivíduo que ele vai contaminar. Então, o que eles podem causar? Lesão cutânea, porque ele vai, né, ter que entrar ativamente na pele, com hipersensibilidade, irritação local ou edema. Ocorre na parte superior dos pés, nas pernas, nas nádegas, quando a pessoa senta no chão, e nas regiões interdigitais. Lesão pulmonar, quando ele passa pelo pulmão, com a presença de focos hemorrágicos, onde as larvas penetram as paredes. Então, as larvas vão penetrar esse pulmão para conseguir passar por ele. Edema e presença de líquido na luz alveolar. Então, isso causa dificuldade para respirar também. O indivíduo apresenta um quadro semelhante à pneumonia, com tosse, febre, falta de ar, tudo causado pelo verme.
E também a gente tem a lesão intestinal e esfoliação sanguínea, que os vermes se alimentam do sangue e dilaceram a mucosa intestinal. Então, vocês viram aqueles dentinhos dele lá? Então, eles dilaceram toda a nossa parede intestinal. E aí, eles vão ocasionar pequenas hemorragias, tá? Estabelecendo, então, na pessoa uma anemia, uma evolução acompanhada de perturbações e cólicas abdominais. Então, às vezes, a pessoa tem anemia, não é porque ela come poucos nutrientes, mas porque ela tem verme no organismo dela que está causando todos esses processos, tá bom? Então, olha só a quantidade de problemas que esse verme pode causar. A gente tem outro verme bonitinho também, que é o Oxiurus. Eu achei ele muito engraçadinho, que eu tenho certeza que vocês já presenciaram ou talvez até já tiveram esse verme aqui na vida de vocês, que é muito comum em crianças e idosos. Então, olha só, né? Vamos começar pela criança aqui, ó. A criança tá infectado, bonitinho, e aí esse verme, ele tem uma característica muito importante, que é o quê? Ele causa muita coceira anal. A criança sente muita coceira, né? A pessoa sente muita coceira, então ela fica lá se esfregando, coçando, a criança não tem ainda, né, ideia do que é certo ou que é errado, então ela vai com a mão e coça mesmo. E aí ela tem contato com frutas, verduras contaminadas, ou pelas fezes que estavam naquele lugar onde a fruta estava plantada, ou pela mão, né? Às vezes você está na sua casa e tem uma criança que está infectada, infelizmente ela coçou lá, foi na fruteira, pegou uma banana do cacho. As outras estão todas infectadas e você não sabe, né? Então, a oxiurus, ela é muito fácil de transmitir, por quê? Porque ela é muito fácil de ser passada. Porque ela tem contato direto com a mão, que é o lugar onde as pessoas mais pegam, né? Às vezes a gente chega numa criança, a criança vem abraçar, o idoso a gente vai pedir bênção, vai pegar na mão, infelizmente eles também não têm mais esse senso, né? Então, quando acontece a infecção por oxiurose, ela é muito fácil de ser transmitida, tá? Então, as crianças levam a mão contaminada, né? Na boca, e aí o que acontece, professora? Elas vão se infectar de novo. Então, o ciclo da oxiurose, ela pode ser reiniciado sempre que a criança coçou o bumbum, pôs a mão na boca, ela vai se reinfectar. Ou a criança coçou o bumbum, pegou na frutinha lá na fruteira, vai infectar todos da casa, tá bom? Então, a oxiurose, ela é muito fácil de passar, tá? Então, o sintoma mais característico da oxiurose é o purido anal, tá? Que é a coceira, principalmente noturna, devido à movimentação do parasita naquele lugarzinho lá. Então, o que acontece? O parasita ele vai descer lá para postar os ovos para quando a criança ou a pessoa infectada defecar o ovo, sair junto com as fezes. Então, por que coça? Porque os verminhos estão lá andando bonitinho. A minha avó fala, se minha avó fala, gente, que antigamente ela tirava esses vermes com pinça, né, das crianças. Antigamente o povo tirava com pinça, porque eles descem para postar os ovos, aí o povo aproveitava para tirar esses vermes. Então vocês imaginam, né? Ai, ai. Então, o que causa? Um quadro de irritabilidade, porque tá coçando, tá incomodando. Insônia, porque não consegue dormir, porque tá incomodando, tá? A relação com as manifestações digestivas, a maioria dos pacientes apresentam náusea, vômito, dores abdominais em cólica, tenesmo e raramente evacuações sanguinolentas, que é quando a pessoa defeca com sangue, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Uma característica da oxiurus, é muito importante falar, é que ela pode ser transmitida também pelo uso de roupas compartilhadas, ou até mesmo roupa de cama. Então, quando a criança está contaminada, né, e a mãe vai, infelizmente, lá dobrar e sacudir aquela coberta, então tem que ter todo um cuidado, porque durante a noite os verminhos, eles saem. Então, pode ser que fique algum resquício de ovo, alguma coisa ali. Então, tem que ter cuidado quando for lavar essas roupas, tem que ter atenção a essas características para evitar a contaminação da família inteira, tá bom? Porque é muito fácil de ser contaminado mesmo. Outra doença que a gente vai falar é a filariose. A filariose, ela tem uma característica diferenciada, porque ela vai ter a presença de um mosquitinho, tá? Esse mosquito, ele vai carregar esse verme e quando entra em contato com a nossa pele, ele vai se alimentar do nosso sangue, e esse verme entra em contato com a gente, e aí ele vai se desenvolver, tá? E aí vai formar o quê? Vai formar uma grande produção de líquido, excesso de líquido no nosso organismo e um inchaço excessivo. Então, a filariose, ela também é conhecida como elefantíase. Por quê? Porque as partes do corpo ficam em excesso inchadas, tá? Elas ficam em excesso inchadas e aí, às vezes, causa até a perda motora desse órgão. Esse órgão pode até mesmo ter perda
sensitiva, enfim, ele pode perder totalmente a sua função. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de filariose, então ela pode afetar diversos órgãos, como perna, pé, braço, sistema reprodutor, mamas, tá? Outro animal também muito conhecido é o bicho geográfico. O bicho geográfico ele é muito interessante por quê? Porque normalmente ele é um verme de animais domésticos, como cachorro e gato. Só que às vezes o ser humano ele pode estar em contato. Então, suponhamos que a gente tem um cachorro ou um gato que faz necessidades em certo local da nossa casa e ele está contaminado com esse verme, né? E aí a gente vai ter em contato com essas fezes infectadas e esse verme entra em contato com a nossa pele e lesa o nosso organismo. Por que chama bicho geográfico? Ele está dentro do nosso organismo, mas ele não consegue sobreviver dentro do nosso organismo por muito tempo. Então ele vai começar uma luta constante para sair do nosso corpo. E aí ele vai formar alguns mapas que na verdade é o caminho. Então, onde ele passa, ele deixa como se fosse uma enzima que causa queimaduras, causa vermelhidão. E aí a gente consegue ver todo o caminho que esse verme fez no nosso organismo, porque ele está tentando sair, tá? Então, se a pessoa for no médico, o médico vai tentar tirar esse verme, ou a partir do momento que ela faz um tratamento, esse verme morre e é eliminado do nosso organismo de forma tranquila. Mas, se a pessoa viu que tem alguma coisa diferente no organismo dela, ela tem que tirar. Porque o bicho geográfico não é um parasita nosso, mas infelizmente causa esse processo aí, essas manchinhas aí na pele. Aqui também a gente tem outro. E aí, como que a gente faz com essas doenças, Natália? Todas essas doenças são tratadas de uma forma única e muito simples, que é tomar o quê? Lombrigueiro. Então, é necessário, pessoal, tomar lombrigueiro de 6 em 6 meses. Então, se você não lembra a última vez que você tomou lombrigueiro, ninguém da sua casa lembra, então fala para sua mãe, mostra para ela a importância de tomar lombrigueiro por causa dessas doenças todas que a gente viu, tá? Então, procurem tomar lombrigueiro, o albendazol é o mais conhecido. Então, você pode comprar em farmácia, no postinho também você pode procurar saber para você pegar, para você consumir esse lombrigueiro e assim evitar que esses vermes se desenvolvam. Caso você já tenha algum, esse lombrigueiro ele vai, né, matar esse verme e a gente vai eliminar ele do nosso organismo. Então, é importante ter um controle específico do nosso organismo com esses vermes, tá? Como? Ou, principalmente, cuidando do saneamento básico, tendo cuidado onde a gente defeca, onde a gente pisa, com o que a gente come e como que a gente come. E depois, tomando lombrigueiro, tá? Se você toma aí de 6 em 6 meses lombrigueiro, você vai matar as lombrigas. Importante. Lombrigueiro é para lombriga, para verme. Não é para vírus, não, tá? Então, essa história de que lombrigueiro mata o coronavírus não é verdade. Para acontecer isso, a gente teria que tomar uma dose muito maior do que é indicado para a gente. E ainda assim, teria chance de não acontecer nada com o vírus, tá? Lombrigueiro, ivermectina, albendazol, esses aí conhecidíssimos, são para vermes, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Hoje eu tô daquele jeito agitadíssimo que vocês estão vendo, né? Quando eu começo a falar assim as coisas rapidamente. Espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas aos meus alunos, eles já têm conhecimento disso, eles já compreendem a situação. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais conteúdo. Um grande beijo e até mais. Tchau, pessoal!